Meus amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de João, o capítulo de número 26 e o versículo de número 27. Abra comigo no Evangelho de João, 6º capítulo e versículo 27, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Jesus, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Que palavras tão tremendas. Bem, o título desta meditação nesta noite é para receber a vida eterna. O milagre que o Senhor Jesus realizou alimentando mais de 5.000 pessoas espantou a multidão que testemunhara. Ali em volta do Senhor Jesus Cristo, uma multidão tão imensa, observando a glória e o poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por meio de um ato tão maravilhoso, a partir de uma quantidade tão ínfima e pequena de alimento, apenas 2 pequenos pães, alguns peixes, o Senhor alimenta uma multidão tão grande de homens e mulheres. E no versículo 10 desse capítulo, nos é dito pelo evangelista João que Jesus Cristo mandou assentar os homens, e naquele lugar havia muita relva, e assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. Na verdade, não era apenas 5.000 pessoas. O que acontece é que os judeus tinham a prática de enumerar apenas os homens, e homens que estavam em idade de ir para a guerra, 20 a 45 anos. E quando nos é mencionado em torno de 5.000 homens, havia também todos aqueles que não alcançaram os 20 anos, ou que já tinham passado dos 45 anos, e muitas mulheres, e muitas crianças, e muitos idosos. Alguns comentaristas chegam a dizer que havia uma multidão de 25.000 pessoas a 35.000 pessoas ali, que foram maravilhosamente alimentadas pelo Salvador. E no versículo 14 nós lemos que vendo aquelas pessoas, vendo pois a multidão, aqueles homens, isto é, o milagre que Jesus tinha feito, diziam entre si: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amigos, eles estavam maravilhados, eles estavam convencidos, eles estavam seguros de que Jesus tinha vindo do céu, que ele tinha sido enviado por Deus, ele era o Messias esperado. De fato, eles dizem: este é o profeta a respeito de quem ouvimos, este é o profeta de Deus que veio ao mundo, o Messias esperado. Deus nos visitou, eles diziam uns para com os outros. É impressionante, não é? Eles estavam impressionados com o milagre do Senhor Jesus, e você e eu nos impressionaríamos também. E o Senhor Jesus Cristo, que conhecia o pensamento deles, sabendo que, tendo visto aquela demonstração de poder, haveriam de correr em direção a ele e por força tentariam levar a Jerusalém para coroá-lo como seu rei. Nós lemos no versículo 15 que, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, que palavra grave, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Bem, o Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem a atitude daquela multidão. Ele sabia que eles queriam torná-lo seu rei pela força. As pessoas estavam maravilhadas de Jesus Cristo, maravilhados de tanta comida, na verdade, maravilhados que a sua fome pudesse ser saciada de uma maneira tão imediata, tão rápida e tão real. Oh, que um homem possa produzir comida do nada. Esse de fato é o nosso Messias, eles diziam. É ele a respeito de quem os profetas nos disseram. É sobre ele que nós temos aprendido desde a infância nas sinagogas. Esse de fato é o Messias. O Messias chegou. E eles estavam certos, é claro. Mas a tragédia aqui, amigos, é que embora eles entendiam que Jesus Cristo tinha vindo de Deus, que ele era de fato o Messias, eles não pensavam no Messias levando em conta um grande número de textos do Antigo Testamento que dizia e ensinava que a vinda de Jesus Cristo a este mundo seria para uma grande missão espiritual e não uma missão política e não uma missão econômica. Eles tinham esquecido ou deixado de lado aquela imensidão de textos que nós lemos nos profetas no Antigo Testamento, que nos dizem que a missão do Salvador ao vir a este mundo seria para um propósito espiritual, seria para trazer perdão de pecados e reconciliação de homens e mulheres com Deus, seria para trazer vida e salvação para além desta vida.
Tudo o que eles pensavam ao olhar para Jesus Cristo era: o Messias chegou, e se ele é o nosso rei, então nós devemos coroar ele logo, então nós teremos imensa prosperidade, então nós teremos colheitas recordes, então nós teremos grande poder. Era esse tipo de coisa que passava pela mente deles ao olharem para Jesus Cristo. Era isso que eles desejavam, e nós seremos uma grande nação novamente, e conseguiremos nos livrar dos romanos, esses gentios, e teremos poder e glória, e não precisaremos experimentar a fome, porque é um Messias que pode produzir do nada comida. E grande prosperidade, e conforto, e a glória humana e terrena e política que tanto nós ansiamos. Era esse tipo de coisas que eles pensavam, é isso que passava pelo coração daquelas pessoas, quando eles disseram a si mesmo neste versículo: este é o Messias, ele é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. No versículo de número 14, somente em termos materiais ele pensava, somente em termos terrenos. Tudo que consumia os seus pensamentos ao olhar para Jesus Cristo, aquele operador de milagre, de grandes palavras, ele poderá nos trazer colheitas fantásticas e grande poder. Esse realmente é o nosso Messias. Então, quando Cristo Jesus chegou, segundo as profecias, com sua demonstração de poder, com milagres que representavam seu poder sobre a morte e salvação dada a homens e mulheres, isso não umedeceu o coração deles. Isso não os levou a se humilhar diante de Deus e dizer: Deus visitou o seu povo, Deus veio em nosso meio, Deus visitou essa nação, nós somos pecadores e Deus nos visitou. Isso não os levou ao arrependimento e a busca por perdão e reconciliação com Deus. Isso não os humilheceu em seus corações. Ele veio para salvar, ele veio para abrir o caminho que conduz ao céu. Eles não pensaram sobre Jesus desta maneira. Eles não pensaram em termos de arrependimento e perdão, de reconciliação com Deus. O seu Salvador se manifestara, Jesus prometido estava ali, segundo as profecias: prosperidade, colheitas recordes, conforto, bens terrenos. Chegou a nossa hora, e é por isso que o Salvador, conhecendo o que se passava no coração daqueles homens e mulheres, então declara essas palavras tão gráficas do versículo de número 26. E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, ou pela mensagem dos sinais, mas me buscais porque comestes do pão e vos saciastes. O que significa dizer: vocês não se impressionaram com a mensagem do milagre, vocês desprezaram a mensagem por trás do milagre, vocês não perceberam que eu sou de Deus, eu vim de Deus e eu vim trazer salvação, e que se eu posso alimentar os corpos de vocês, eu posso saciar a sede e a fome da alma. Vocês não me buscam pela mensagem dos sinais, mas porque os seus estômagos foram saciados. Terem testemunhado o poder do Senhor Jesus Cristo em primeira mão não os levou a pensar sobre Jesus como Deus, ou adorá-lo, ou obedecê-lo, ou se maravilharem dele, se prostrarem diante dele, ou a estudarem a Jesus e a se perguntarem: quem é este? O que ele veio trazer da parte de Deus? Ele não veio simplesmente alimentar pessoas. Quem é Jesus Cristo? Eles não foram movidos desta maneira, nem conduzidos a essa postura. Daí então, meus amigos, esse imenso, gigantesco apelo dessas palavras do versículo 27 que nos interessa nesta noite. Trabalhai, diz o Senhor Jesus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Oh, amigos, você não pensaria comigo que Jesus Cristo deveria ficar indignado com aquelas pessoas? Aqui está o Salvador, o Messias esperado por tantos séculos. Aqui está aquele que haveria de reconciliar o seu povo com Deus e trazer libertação espiritual.
E diante da mensagem óbvia de tantos e tantos milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, tudo o que eles pensavam era encher o bolso, e em conforto, em segurança material e em liberdade política. Diante daquela mensagem não quiseram reconhecê-lo, nem estudá-lo, nem conhecê-lo a fundo, nem buscar a sua bênção espiritual, nem rogar perdão e vida e salvação. Não deveria o Salvador ficar indignado com aqueles homens por uma expressão, uma resposta tão medíocre, uma mensagem tão clara e tão poderosa? Bem, amigos, a indignação e a ira de Deus e a justiça santa do Senhor Jesus Cristo está reservada para o último dia. Na vida, você tem muitos apelos de Deus à tua alma e à tua consciência para a salvação, para o arrependimento, para a vida eterna. Na vida, Deus está pronto a mostrar continuamente misericórdia e gentileza e favor e a receber um pecador arrependido. Na vida, Ele está pronto a perdoar. A ira e a justiça santa de Deus estão reservados para o dia da morte, quando a luz deste mundo se apagar para você e você for lançado à presença de teu Criador. Este será o dia. Mas a fé cristã opera pelo amor e pela misericórdia e pela compaixão e pela gentileza e pela bondade. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, aquele que trouxe à existência o universo pela sua palavra. Aqui está o Deus eterno encarnado, e aqueles homens e mulheres em toda a sua multidão, nenhum interesse espiritual pelo Salvador. E ainda assim, Ele pronuncia essas palavras tão gigantescas. E eu gostaria que você entendesse, meu querido amigo, nesta noite, o tom da voz do Salvador neste versículo 27, porque aqui há um tom de grande rogo, há um tom de grande desejo e compaixão por aquelas pessoas, há uma imensa compaixão. Se somente nós pudéssemos ouvir o Senhor pronunciar essas palavras e dizer: trabalhai não pela comida que perece. Que palavras tão profundas! E o Salvador urge com aquela multidão e apela à consciência, aos sentimentos daqueles homens e mulheres, dizendo para eles: trabalhai não pela comida que perece. Não coloca toda a tua vida, não coloque toda a tua energia e tudo que você tem mais precioso em algo que no final das contas perecerá, será destruído. Não coloque toda a tua existência a construir nesta vida castelos de areia que no final das contas serão deixados todos para trás. Trabalhar, ele diz, não pela comida que perece. É por essas coisas que nós vivemos, não é mesmo? É por essas coisas que nós trabalhamos tanto, por tantos anos em nossa jornada, não é verdade? Talvez nós não digamos isso, mas a nossa maneira de viver e a maneira como nós tomamos os nossos dias e a nossa vida está dizendo exatamente isso. A nossa vida está dizendo: o meu Deus é a minha casa, o meu Deus é a minha carreira, o meu Deus é a posição social em que eu encontro nesse exato momento, nesta vida. Esse é o meu Deus, são os meus prazeres, são todas essas coisas. Talvez o meu Deus é o meu negócio, o meu Deus é aquilo que consome os meus pensamentos a cada dia, e a minha alegria, a emoção, eu coloco tudo nessas coisas. Esse é o meu Deus. É isso que nós estamos dizendo a Deus. Eu me lembro de um pregador, alguns anos atrás, dizer, ele leu a seguinte frase na lápide de um túmulo de um homem. Estava escrito ali: nasceu um homem, morreu um comerciante. Que palavras! Que epitáfio é um túmulo, não é? Quem poderia ter escrito isso sobre um túmulo de uma pessoa? Nasceu um homem, morreu um comerciante. Quem poderia ter escrito isso? Talvez uma esposa triste, profundamente abalada. Tudo o que ela poderia dizer sobre a existência do seu marido era isso: nasceu um homem, morreu um comerciante. Nasceu um homem, morreu um administrador. Nasceu como um homem, morreu como um arquiteto. Nasceu um homem, morreu um advogado.
Nasceu um homem, morreu um servidor público. Nasceu um homem, morreu um fã de um time de futebol porque a sua vida foi dedicada a isso. Nasceu um homem, morreu atrás de uma caixa registradora. Como nós reduzimos a nossa natureza e a nossa existência. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, possuem um potencial espiritual eterno para entrar em contato com Deus e conhecê-lo e andar com Ele. E diante de tudo isso, nós simplesmente desprezamos a mensagem dessas evidências e sinais. Nascido como homens e mulheres, com mentes expansivas, poderes e capacidades dadas por Deus, um potencial e uma oportunidade eterna, e nós nos reduzimos e tomamos todas essas capacidades e lançamos todas elas a coisas e interesses materiais. Nasceu um homem, morreu o quê? Nesta noite, você já viu isso? Carros, motos, ônibus, pessoas se movimentando para toda parte nesta imensa cidade de São Paulo. Pessoas indo de um lado para outro em busca de algum prazer, alguma busca passageira. Quão poucas pessoas param para adorar a Deus e a buscá-lo nesta cidade. Quão poucas pessoas param para expandir, assim por dizer, a sua alma em direção ao seu Criador e buscá-lo e conhecê-lo e adorá-lo. Todos fazendo, não quero ofender a ninguém aqui, mas todos fazendo coisas rasas e passageiras, coisas materiais, coisas que perecem. Ouça essas palavras nesta noite: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Bem, há muitas coisas legítimas nesta vida e prazerosas. Há muitas coisas que nós podemos desfrutar neste mundo. E você às vezes tem que trabalhar bastante. E é necessário fazer isso e se esforçar por elas. E deve ser alguma coisa digna e bem feita. Mas amigos, essas palavras do Senhor Jesus Cristo neste versículo é sobre tornar estas coisas uma prioridade em tua vida. Trabalhai não, ele diz, por aquilo que perece. Como você sabe se coisas materiais se tornaram prioridades em tua vida hoje? Bem, quando os meses e os anos passam e você está tão envolvido nelas e você ainda não buscou de verdade o Salvador e a reconciliação com Deus, e você não pode dizer nesta noite: eu tenho certeza de vida eterna, eu recebi perdão e salvação, se a minha vida for chamada para a presença de meu Deus, eu estou salvo, eu o busquei um dia, eu conheci a Deus e o seu perdão e a vida eterna. E é assim que eu sei, se eu não alcancei isto, que eu estou trabalhando até hoje por coisas que irão perecer. Até esse ponto, somente em volta de coisas que um dia perecerão. Suas prioridades são inteiramente materiais. Isso é algo tão trágico nesta noite. O Senhor Jesus Cristo está apelando com aquelas pessoas que o desprezavam de uma maneira tão aberta. Não transforme, ele diz em suas palavras, estas coisas materiais em prioridades. Se você ainda não buscou a Deus de uma maneira real e pessoal e conhecer o Deus diante de quem você irá prestar conta em pouco tempo, se você não se lançou aos pés de Jesus Cristo em arrependimento e fé para a salvação, bem, você colocou coisas materiais desta vida somente como a prioridade de tua existência até aqui. Amigo, não destrua o teu potencial espiritual. Não jogue pela janela a tua alma eterna. Trabalhai, diz o Salvador, não pela comida que perece. Veja esse versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece. Roupas, carros, comida, lazer, prazer físico. Tudo isso custa tão caro, não é? Mas há coisas tão necessárias em muitos sentidos. Mas não faça destas coisas, está dizendo o Senhor Jesus Cristo, o ponto central de tua vida, em torno das quais os teus dias, os teus pensamentos giram, porque elas passam e elas ficarão para trás, e você não poderá levar nada contigo para a presença de teu Deus. Comida, que ilustração tremenda do Salvador. Trabalhai não pela comida. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando como é essa vida vivida somente para ela.
Pense comigo, comida, algo tentador. Uma pessoa desenvolve uma receita tão complexa e tão balanceada, capaz de satisfazer os gostos mais refinados, algo delicioso, algo maravilhoso, você deseja se alimentar disso novamente e novamente. Mas uma vez que foi feito, logo começa a decompor. Então você se alimenta e o estômago vai quebrar isso em partículas e já foi, daqui a pouco será purgado e logo começa o ciclo novamente. As verduras precisam ser lavadas, a carne precisa ser cozida, tudo deve ser repetido até o final da jornada da vida, quando você estará muito cansado e muito fadigado. Então o processo chegará ao final, então você deixará esse mundo. Que ilustração, não é, do Senhor Jesus Cristo? Trabalhar, ele diz, não pela comida que perece. Ele compara uma vida voltada para o aqui e para o agora, títulos e carreiras e bens e prazeres físicos como a comida. Elas não são coisas necessariamente pecaminosas, podem ser coisas boas, podem não ser coisas más, podem ser coisas realmente legítimas e necessárias para a vida. Mas amigos, esse é apenas o lado material da vida, e não é o maior, o mais importante, o mais grandioso. Esse não é o lado da vida maior. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo e chamando você e a mim ao longo dessas palavras. Ele chama prevaricadores, ele chama pessoas que têm deixado para amanhã e depois de amanhã buscá-lo. Ouça essas palavras. Ele está chamando pessoas que o têm rejeitado e rejeitado ao longo dos anos e ao longo dos anos. Ele está te chamando nesta noite. Esse é o sentimento dessas palavras. Não faça de tua vida, ele diz, não faça isso, diz o Salvador Jesus Cristo. A tua busca e o teu esforço é somente por coisas que perecem. Tudo que você tem acumulado em tua história ficará para trás. Ele está dizendo, ele chama pessoas como nós, embora sejamos pessoas orgulhosas, embora sejamos pessoas tão resistentes, se somente nós pudéssemos ouvir essas palavras proferidas no lábio do Senhor Jesus Cristo, nós sentiríamos a compaixão e a ternura e o argumento do Senhor Jesus. Trabalhar, ele diz, não por coisas que perecem. Que palavras! Alimento para a alma. Veja esse versículo 27. Mas pela comida que permanece, trabalhai pela comida que permanece, para a vida eterna. Comida, alimento, alimento para a alma. O que ele quer dizer com essas palavras? Que alimento é esse? Que alimento eu devo buscar? Bem, ele nos dirá nos próximos versículos que ele mesmo é este alimento. Ele, Jesus Cristo, é o alimento para a alma, porque ele é o pão que desceu do céu. Em outra passagem tão bela do Senhor Jesus Cristo, em sua sabedoria, em sua graça, ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, ele não cresce, se torna uma imensa árvore. Oh, como maravilhoso é pensar sobre essas metáforas. E se aquele grão de trigo não fosse moído, ele não poderia se tornar o pão da vida. Ele é o alimento que você deve buscar nesta noite. Ele é o pão enviado de Deus que sacia a alma humana. É para ele que nós devemos dirigir a nossa alma e os nossos pensamentos, buscá-lo, conhecê-lo, encontrá-lo, ouvir a sua voz e responder ao seu chamado de fé e arrependimento para a vida eterna. Oh, ter a Jesus Cristo em nossas vidas, ter o seu perdão, ter a Jesus Cristo preenchendo a nossa alma, ter a sua companhia, ser recebido no céu um dia por ele. Trabalhar não pelas coisas que perecem, mas trabalhai pela comida que permanece. Essa comida não se decompõe, essa comida, amigos, não se perde, ela dura para sempre. Esse é um alimento dado pelo Salvador para pessoas que não têm nenhum tempo para ele, se somente nós o buscarmos com sinceridade. Veja essas palavras, parece que é um problema aqui no que Jesus está dizendo. Eu gostaria que você observasse isso no versículo 27. Você coloca uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Ele diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas trabalhai
pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Parece que há algo na linguagem do Salvador que parece indicar que eu posso fazer por merecer, pelo meu esforço, para receber a vida eterna. Trabalhai, esforçai-vos, mérito para receber a vida eterna. Oh, jamais eles poderiam estar dizendo isso. Porque a linguagem do Salvador está, na verdade, mostrando um contraste aqui. Eu gostaria que você entendesse isso. A maneira como nós trabalhamos para coisas materiais, ou para alcançá-las e tê-las, é muito diferente da maneira como nós trabalhamos para coisas espirituais. Trabalhar para coisas materiais é algo contínuo. Você não irá parar ao longo desta vida, dia após dia, segue mês após mês, para toda a vida, por anos, para a sobrevivência. Mas trabalhar por coisas espirituais é algo que você faz uma única vez. É naquele dia, quando você vem a Jesus Cristo em arrependimento, e você dobra o joelho diante dele, derrama o teu coração de arrependimento, e pede por vida e por perdão, e você clama a ele por salvação. De repente você vem a ele, e ele te responde de acordo com a promessa dele, que se você fizer isso, ele te salvará, e ele te abençoará, e ele te transformará, e naquele mesmo dia eu o encontro, e o meu trabalho e a minha busca espiritual acabou. Tremendo, não é, pensar sobre isso? Que contraste! Todos os anos de trabalho necessário para a sobrevivência, tantos e tantos e tantos anos pelas coisas materiais até o final, mas em um único dia, quando você realmente busca o Salvador e o encontra, então você tem alimento para o resto de tua vida e por toda a eternidade. É esse o significado dessas palavras, porque Jesus Cristo, ele fez o trabalho que é necessário para satisfazer a tua sede e a tua fome por vida e por perdão. Oh, amigos, compreendam isso. Muitas vezes nesta vida, os nossos suprimentos, assim por dizer, eles minguam, não é? E as nossas economias, elas se esgotam tão rapidamente, especialmente em períodos como esse. Mas o alimento que lhe é dado na salvação, a paz e a certeza de vida eterna como um fluxo contínuo para dentro de tua vida, de bênçãos, de paz, de respostas a orações ao longo de tua jornada deste lado do céu e para dentro do outro lado, alimento espiritual, saceio na alma, vida, certeza, a cada dia em tua vida cristã descoberta, certeza e suprimento para os desejos mais profundos de tua alma, de comunhão com Deus e de conhecê-lo e de andar com Ele. Você jamais terá esta sede que não será saciada, será uma sede por mais, que será continuamente saciada por Deus, pelo seu perdão, pela vida que lhe é dado naquele dia, quando você vem ao Salvador. Com essas palavras, queridos amigos, trabalhai pela comida a qual o Filho do Homem vos dará. Bem, no mundo, em nossa sociedade, aquilo que o mundo dá a você, ele te vende, na verdade, não é? Você vai às lojas e você tem a necessidade de um item, você tem que comprar. Você vai para a universidade te obriga a trabalhar por tua educação. Professores hoje são mais orientadores do que professores. Mas Cristo dá a você a comida para a tua alma, porque Ele te dá salvação, Ele te dá perdão, Ele te dá certeza de vida eterna. Trabalhai, buscai, dobre o joelho, venha nesse esforço no sentido de buscar e pedir, essa ideia, pela comida que permanece, a qual o Filho do Homem vos dará. Você já se perguntou por que desta palavra, o título, a qual o Filho do Homem vos dará? Porque Jesus Cristo não disse de uma maneira mais direta o seguinte: trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual eu te darei. Porque a necessidade deste título, não há nada por acidente nas palavras do Salvador. A qual o Filho do Homem vos dará. Por que eles usam esse título, Filho do Homem? Bem, amigos, eu te digo, foi porque é vital, ele disse isso, porque é vital que você e eu compreendamos
que Jesus Cristo, embora sendo Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, ele é também um homem. Ele tornou-se um homem. Ele tomou uma personalidade, um corpo, uma natureza humana, e é importante que você e eu saibamos disso. É por isso que ele menciona este título, que vem lá do profeta Daniel, o Filho do Homem, em sua encarnação. Por que é importante saber disso? Bem, porque isso nos informa de que maneira Jesus Cristo adquiriu o direito de perdoar pecadores. Pense por um instante. Como poderia Jesus Cristo assegurar a salvação de homens e mulheres? Ele fez isso ao se tornar como você, como eu. Se eu mereço morrer como homem pelos meus pecados cometidos contra a lei de Deus, cada pensamento, cada palavra, cada mentira, cada ato de traição, cada coisa que eu fiz diante de Deus que ainda não foi perdoada por Ele, se eu mereço morrer pelos meus pecados como homem, então, se Cristo irá me salvar, é necessário que Deus, Ele, se torne um homem para experimentar como um homem a minha punição e a minha miséria. Para tomar o meu lugar, o teu lugar e pagar em teu lugar, Ele precisou tomar a tua natureza e tornar-se um como você, para sofrer mesmo como você deveria sofrer, para que Ele pudesse sentir a punição e o sofrimento como um homem, como você e eu devemos sentir, para que Ele levasse sobre o seu corpo, e Ele tomou essa punição, para que Ele experimentasse o inferno que está destinado a todo homem e mulher por toda a eternidade. Ele precisaria sentir e levar, e Ele levou isso, quando aquilo foi comprimido, assim por dizer, naquelas 6 horas de agonia sobre a cruz do Calvário. É tremendo pensar sobre isso. Assim é importante que Ele descreva a si mesmo como o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso, para assegurar a minha salvação. Ele não poderia me salvar apenas pelo estalo de dedos. Então, amigos, há uma coisa que é impossível para Deus realizar. Não se choque com isso nesta noite. Deus não pode simplesmente salvar e varrer os nossos pecados para baixo do carpete e nos receber no céu, porque Deus é justo e é santo. Ele não pode contemplar o pecado e permitir que a sua lei tenha sido quebrada dessa maneira e a sua justiça lançada ao chão e simplesmente nos receber como pecadores. Ele deve manter a sua lei em pé e permanecer justo. Ele não pode simplesmente salvar. Foi por isso que Ele precisou vir a este mundo. Não é fácil para Deus salvar, porque sendo santo e justo, Ele não poderia fechar os seus olhos para os nossos pecados. Assim Ele precisou Ele mesmo vir a este mundo e sofrer como homem e pagar e cumprir tudo aquilo que a lei de Deus exige. Ele precisou levar sobre si mesmo para salvar homens e mulheres necessitados que merecem a condenação e viver uma vida perfeita como homem, no lugar de homens e mulheres. E assim, eu sou Salvador apelar, como sou Salvador apelar com você nesta noite, trabalhar e não pela comida que perece, Ele diz. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Observe agora, porque a este Deus, o Pai, Deus, o selou. Que palavras? Deus, o Pai, o selou. Sabe o que Ele está dizendo? Está usando uma figura. Deus, o Pai, selou a Jesus Cristo. Deus, o Pai, autorizou a sua obra, autenticou como selo real a originalidade e eficácia da obra do Senhor Jesus Cristo. A vida e obra do Senhor Jesus Cristo são o único meio válido e autorizado por Deus, por meio do qual uma pessoa pode ser recebida no céu. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira simples possível. Você e eu estamos em posição de impedimento diante de Deus, espiritualmente falando. Sabe uma posição de impedimento no futebol? Perdoe usar um exemplo tão vulgar. O impedimento é quando você está atrás daquela linha, não é? Próximo ao gol, onde todos os seus adversários estão em sua frente. Você está em um contexto
de impedimento. Tudo que você fizer naquela posição de impedimento é inválida. Você pode fazer um gol de bicicleta, de calcanhar, de peixinho, o que quer que seja, é inválido. Não funciona, não serve, não marca ponto, não ganha partida. Você está em impedimento. Enquanto pecadores que nós somos, nascidos do pecado deste mundo, nada que nós oferecemos a Deus, seja sacrifício, boas obras, filantropia, bons pensamentos, caridade, será aceito e recebido como ponto para a nossa salvação. Nós estamos em posição espiritual de impedimento. Somente Jesus Cristo foi autenticado pelo Pai, autorizado para salvar, e o outro homem tem a capacidade, condição moral, vida, o que quer que seja, para levar outras pessoas diante de Deus como representantes deles. Eles estão impedidos em seus pecados. Nem Maomé, nem Buda, nem Chico Xavier, nem o pastor desta igreja, ou qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa espiritual para você. Tudo que eu posso fazer para você nesta noite é abrir essas palavras e tentar argumentar com a tua mente e tua inteligência. Trabalhai não pela comida que perece. Hoje é o dia do arrependimento e da fé. Hoje é o dia de buscar o Salvador. Hoje você deve se voltar a Ele, porque Jesus Cristo, o Pai, selou, autorizou. As pessoas às vezes dizem coisas tão nécias e chocantes. As pessoas às vezes, em sua tolice espiritual, dizem coisas assim, ou pelo menos pensam: todas as religiões são válidas, todos os caminhos conduzem a Deus, não pode ser isso. Se somente uma religião tem um Salvador, que foi autenticado por Deus, se somente uma mensagem traz regeneração e a transformação real do caráter de uma pessoa, você vem a Jesus Cristo, selado por Deus, autorizado por Deus, e Ele te perdoa e também te transforma. De que adiantaria ter os teus pecados perdoados e não a tua natureza transformada para que você voltasse a viver em pecados? Você vem a Jesus que tem poder para perdoar, e você vem àquele que tem poder para te transformar e quebrar o domínio do pecado sobre a tua vida. Somente o cristianismo tem um Salvador que foi autenticado. Como foi Jesus Cristo autenticado? Uma religião que não possui Jesus Cristo, a cruz do Calvário, a morte sacrificial do Salvador é tão inútil. É como um carro, não é belo, maravilhoso por fora, que design, que cores, mas não tem um motor, não tem uma caixa de câmbio. Inútil, é inválido. Um grande prédio, uma arquitetura belíssima e fantástica para se ver, mas não tem eletricidade, encanamento, como você pode ver isso? Assim é uma religião, uma filosofia sem a cruz de Cristo Jesus. É inútil, por mais bela que seja, ela não te levará a Deus. Mantras, rezas, massas, ideias, se Cristo Jesus, autenticado do Pai, nos dirá. Como Jesus Cristo foi autenticado por Deus, bem, ele foi autenticado de muitas maneiras. Ele foi primeiramente autenticado ou selado por profecias. Há dezenas de profecias no Antigo Testamento falando sobre aquele Messias que viria, e quando ele viesse, ele seria assim, faria isso e agiria desta maneira. Jesus Cristo, em sua vida terrena, cumpriu ipsis literi cada uma dessas profecias sem deixar nenhum de fora. Ele viveu cumprindo detalhes. Quando você lê uma passagem como essa de Isaías, capítulo 53, parece que Isaías estava aos pés da cruz de Cristo no morto, 680 anos atrás. Ele foi autenticado para cumprir essas profecias. Ele foi autenticado também pelos seus milagres. Ele fez e realizou coisas que somente Deus poderia fazer um dia. Ele estava em um local, uma casa permeada de pessoas em toda parte. Havia um homem paralítico e seus amigos desejavam levar aquele paralítico na cama dele para que Jesus o curasse, não havia como entrar para aquela casa. E o desejo, a ansiedade de ter aquele homem curado de sua paralisia, eles subiram pelo teto daquela casa, tiraram as telhas e desceram aquele homem em sua cama na frente de Jesus, no meio daquela multidão. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo faz olhar para aquele homem todo torto em cima de uma cama? Ele diz: perdoados são os teus pecados. Aqueles líderes religiosos ali sentados, fervendo em seus corações irados, dizem dentro de seus pensamentos: quem jamais pode perdoar pecado, senão Deus? Eles estavam certos. E Jesus Cristo
para mostrar a eles a sua divindade, disse: o que é mais fácil para Deus realizar? Perdoar os pecados de uma pessoa ou curar uma pessoa que a medicina não pode curar e dizer: levanta-te e anda? Para mostrar que o Filho do Homem, novamente aquela palavra, veio ao mundo. Eu te digo, disse aquele homem: levanta e anda. Em outras palavras, o que é mais fácil ou mais difícil para Deus realizar? Criar o mundo ou perdoar o pecado? Uma das coisas, porque somente Deus pode perdoar e criar o mundo. Ninguém pode fazer isso. Os seus milagres ele é autenticado como Messias. Pelo seu caráter, alguém foi autenticado como Salvador. Às vezes, você tem o privilégio, a oportunidade de conhecer alguma pessoa que você estima muito, uma pessoa famosa, talvez da sua área, sua profissão, algum grande líder. Uns anos atrás, tive a oportunidade de conhecer a ex-ministra, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, em 2005. Bater um papo com ela. E às vezes você conhece uma pessoa em primeira mão, você admira muito. Mas quando você começa a conhecer mais próximo essa pessoa, então você começa a perceber certas manchas no caráter dela, uma atitude mesquinha, um orgulho fértil, uma disposição errada. Mas Jesus Cristo Salvador, homem de caráter perfeito, jamais pecou. Quem jamais um dia disse: pode me acusar de pecado? Os seus discípulos olhavam para ele e diziam: nunca se encontrou palavra torpe em seus lábios. Jamais. O seu caráter foi autenticado, a sua vida sem pecado. Ele jamais poderia apontar o dedo e dizer: ele murmurou quando começou a perder a boca. Então, cumprindo toda a lei, sem jamais pecar, então morrendo, então ressuscitando dentre os mortos. Uma das imensas razões da sua ressurreição é que Deus aprovou o seu sacrifício e assim ele ressuscitou, porque se não tivesse sido aprovado, ele permaneceria sem pecado, cumprindo toda a lei. Uma religião que não possui um Calvário do Salvador não é autenticada pelo Pai e não pode te ajudar nesta noite. Nem os conselhos de pessoas, nem as imensas religiões espalhadas por toda parte, ninguém, amigos, todos os tipos de pessoas têm conhecido a Jesus. Eu vou para o final para esta mensagem. Todos os tipos de homens e mulheres têm conhecido a Jesus Cristo. Às vezes, você olha sobre um retrato antigo, em preto e branco, você conhece uma pessoa ali. Um dia atrás eu estava fazendo isso. Foto de 90 anos atrás. Roupas tão diferentes, rostos tão diferentes. Naquela foto havia uma senhora que fora salva. Você começa a pensar sobre essa geração que já não existe mais hoje, não é? Uma geração anterior que se vestia e falava de uma maneira tão diferente, já passou. Uma outra que existia antes também. E muitas pessoas em gerações passadas buscaram o Salvador e o encontraram. E suas vidas não foram desperdiçadas. Pessoas pobres trabalharam por toda a vida para se manter, mas um dia vieram a Cristo, talvez a infância, e as suas vidas não foram desperdiçadas, não é? Pessoas ricas, pessoas nobres, famosas, pessoas inóspitas, pessoas desconhecidas e conhecidas, tantas pessoas e tantas culturas e tantas profissões ouviram o chamado do Senhor Jesus Cristo, entregaram suas vidas a Ele, os seus dias não foram desperdiçados. Você precisa buscar o Salvador ainda esta noite. Você precisa vir a Ele individualmente ainda hoje, amigo. Deixe-me ler esse versículo 35 e terminar por aqui. Ouça essas palavras. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Todo aquele que vem a Jesus Cristo alimenta-se dele como se assim fora. Esse é o apelo do Salvador. Ao vir a Jesus Cristo, posso entrar de um amigo nesta noite. Você é um adolescente, você é um jovem, você se encontra na meia idade,
você nunca veio a Jesus Cristo até hoje. E as coisas desta vida se tornaram teus deuses, e tudo que importa para você é o que você acumulou, os teus pensamentos e memórias se consomem dessas coisas que passarão um dia. Ouça Jesus Cristo e pense que Ele fez naquela cruz do Calvário, trabalhando não pela comida que perece. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. E se você sente uma necessidade e fome, assim por dizer nesta noite, Ele está chamando você. Assim como a sede existe porque há água, se há um desejo de perdão e reconciliação latente dentro de você, é porque há um perdão esperando por você hoje. Peça hoje, clame a Ele nesta noite ainda. Mas se você não fizer, chegará um dia, eu não sei quando será esse dia. Certamente será a linha final. Então você chegará ao final da tua vida e olhará para trás se você não for levado repentinamente. E toda a tua vida terá sido somente para coisas que merecem. Meu Jesus, nesta noite ainda, procure um lugar tranquilo, na casa, no canto, ore ao Senhor. Dirija a Ele palavras sinceras de arrependimento, de fé, entregue a sua vida e